base do meu José está pronta. Agora, eu vou fazer o lenço que vem aqui no rosto. Para o lenço do rosto, eu vou fazer 12 correntinhas. 1, 2, 12 correntinhas. 12 correntinhas, mais uma, 13. Pulo essa 13ª, venho aqui para a 12ª, introduzo a minha agulha e vou fazendo ponto a ponto, pontos baixos. Então, eu vou introduzindo em cada laçada e vou fazendo 12 pontos baixos até o final das correntinhas. Tenho aqui as 12 correntinhas, fiz os pontos baixos. Agora, eu vou virar o meu trabalho, não faço correntinha aqui. Viro o meu trabalho. Esta primeira aqui eu desconsidero. Primeira, eu pego a próxima laçada aqui. Essa daqui primeira não, a próxima. E eu começo a partir dela o ponto baixo. E agora, eu vou fazer 10 pontos baixos. Eu venho seguindo aqui, vou fazer 10 pontos baixos. Terminei aqui meu 10º ponto baixo, viro o meu trabalho, ignoro aqui a primeira, vou para a segunda. Na segunda, eu começo os meus pontos baixos e agora eu vou fazer 8 pontos baixos. Agora, são 8 pontos baixos que eu tenho que fazer aqui. Terminei meus 8 pontos baixos, viro meu trabalho, ignoro aqui a primeira, vou para a segunda, e agora eu vou fazer 6 pontos baixos nesta carreira. 6 pontos baixos nesta próxima carreira. Terminei minha carreira de 6 pontos baixos, faço uma correntinha, corto o meu fio. E aqui eu finalizo. Arrematei os meus fios no avesso, este é o lado direito. Introduzi a minha agulha aqui no primeiro ponto, eu tenho aqui 12 pontos, mais 4 carreiras, 6 pontos e 4 carreiras. Então, eu vou fazer ponto baixo, aqui 12, viro a minha agulha, desço aqui 4 pontos, 6 pontos baixos e 4 pontos baixos, para fazer um arremate, um acabamento por toda a volta aqui do meu lenço, do meu Rei Mago. Então, eu vou pegando ponto a ponto aqui e vou fazendo um ponto baixo, chegando aqui eu viro, faço 4, chegando aqui eu viro, faço 6, chegando aqui eu viro, faço 4 e arremato aqui no final. Fiz toda a volta com um ponto baixo, aqui no meu primeiro, eu finalizo com um ponto baixíssimo, uma correntinha, e corto um pedaço aqui, cortei aqui, e assim eu finalizo. Aqui é o fundo, as costas do meu José, onde tem aqui o encontro das linhas. Eu viro ele de frente, vou posicionar o lenço aqui na frente do rosto dele. Coloquei aqui minha linha na agulha e eu vou de fora a fora aqui para costurar aqui, prender aqui o meu lenço. Prendo aqui numa lateral e na outra aqui também. Para deixar o meu lenço preso aqui no rosto do meu José. Volto aqui a minha lã e vou prendendo de lá pra cá. E assim o meu lenço do rosto está preso. Faço um laço mágico, já conto essa laçada como um ponto. E aqui dentro eu vou colocar mais 5 pontos baixos, completando assim um total de 6 pontos baixos dentro do meu
laço mágico, 6 pontos baixos dentro do laço mágico. Fiz os 6 pontos. No primeiro, eu prendo aqui com um ponto baixíssimo e fecho assim o meu laço mágico. Agora, eu vou usar um marcador, eu uso esse fiozinho aqui laranja como meu marcador, vocês usem um marcador aí. E aqui eu vou começar a dobrar os meus pontos. Então, aqui mesmo, eu já faço outro ponto baixo, dobrei aqui na minha carreira de base, tenho 2 pontos. Próxima correntinha de base, 2 pontos baixos. E assim eu vou até o final desta carreira, em cada correntinha de base, fazendo 2 pontos baixos. Em cada correntinha, 2 pontos baixos, e no final desta carreira nós teremos 12 pontos baixos. Finalizada esta carreira, introduzimos a agulha aqui aonde nós temos o nosso marcador e fechamos com um ponto baixíssimo. Tiramos o marcador e vamos dar início à próxima carreira, fazendo ponto sobre ponto. Então, aqui eu já tenho um, próxima correntinha de base, eu já tenho um aqui, próxima correntinha de base, eu faço outro ponto, na próxima, outro ponto, e assim eu vou formar 12 pontos nesta terceira carreira. Finalizada a terceira carreira, coloco aqui a minha agulha e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos dar início à próxima carreira. Na próxima carreira, nós vamos fazer um aumento e um ponto, um aumento e um ponto. Então, aqui eu já faço o meu primeiro aumento, aqui mesmo, introduzo a minha agulha e faço o meu primeiro aumento. Próximo, ponto baixo. No próximo, um aumento, 2 pontos na mesma correntinha de base. Então, eu vou até o final desta carreira, fazendo um aumento, um ponto, um aumento, um ponto, completando assim 18 pontos. Finalizo aqui minha carreira, introduzindo minha agulha aqui, onde está o marcador, e fecho com um ponto baixíssimo. Próxima carreira, ponto sobre ponto, por toda ela. Ponto sobre ponto, lembrando que são 18 pontos nesta carreira. Fecho a minha carreira com um ponto baixíssimo, faço uma correntinha, vou cortar o meu fio e vou puxar aqui, vou arrematar, porque a última carreira eu vou fazer com preto. Esta parte eu fiz da mesma cor da roupa, e agora eu vou arrematar aqui a última carreira de ponto sobre ponto, ponto baixo, vou fazer em preto, que também está ali na cor da roupa do José. Então, ponto sobre ponto, a última carreira, 18 pontos, até o final. No final, a gente vai cortar e já vai arrematar. Touca pronta, vou ver aqui aonde é o fundo, vou colocar para trás e aqui eu vou costurar a touca no José. Já coloquei a minha lã na agulha e eu vou alinhavando aqui por dentro, fazendo a costura, prendendo a touca aqui na cabeça do José. Costurada a touca, coloquei aqui bem rente aonde começa o lenço e o José já está com a touquinha. Vamos colocar na agulha agora o preto para fazer os olhos. Para fazer o olho, eu entro pela lateral e saio aonde eu quero que fique o olho. Sumiu minha lã ali lateral, introduzo minha agulha aqui e saio aonde vai ser o outro olho. Dou uma apertadinha e saio do outro, introduzo aonde vai ser o outro. Também saio aqui pela lateral. Fiquei com os olhos do José posicionados aqui. Agora, eu corto aqui a minha linha e fica pra dentro. Então, aqui eu já tenho José com a touca, com os olhos e com o lenço.
Agora, nós vamos fazer o cajado. Para fazer o cajado, eu vou usar esse arame de artesanato. Vou cortar num tamanho aqui, que eu ainda vou dobrar, né? Porque é um cajado. Então, eu vou cortar assim, um pouquinho maior do que o José. Depois de cortado o arame, nós vamos começar a fazer pontos baixos neste arame. Vamos fazendo pontos baixos por todo o arame. Vamos fazer aqui uns 10, aí nós já vamos prender aqui a ponta. Fiz 4 pontos baixos aqui, e eu vou virar a pontinha do meu arame em cima, só a pontinha, em cima aqui do meu ponto baixo. Então, o começo do ponto ficou preso. Vou apertar aqui, então o começo dos pontos já estão presos. Depois a gente finaliza ali, para não aparecer aquela ponta verde. E aqui eu vou continuar agora, não vai soltar, continuar até o final aqui, fazendo meus pontos baixos. Cheguei aqui no final, vou fazer um ponto baixo, vou cortar um pedaço mais ou menos grande aqui da minha lã, puxei o meu fio da agulha, fiquei com o fio solto. Esta ponta, somente esta pontinha, nós vamos dobrar também em cima aqui, para segurar os pontos. Então, para não escapar, tá preso aqui e tá preso aqui deste lado. Coloquei a linha na agulha e aqui eu vou girar para esconder toda essa parte verde. E depois eu vou dar um ponto aqui, para fechar direitinho. Rodei, alinhavei e não aparece nada do meu fio, tá preso aqui. Agora, eu deste lado farei a mesma coisa para esconder aqui a minha parte verde. Fio todo alinhavado, agora eu faço aqui o formato do cajado. Tenho assim o meu cajado pronto. Pego aqui o meu José e eu costuro aqui do lado, dou um pontinho aqui do lado, aqui no ladinho, o cajado. E assim, o nosso José está pronto. Agora, nós vamos começar a Maria do nosso presépio. Vamos continuar aqui colocando lenço na cabeça, porque nós já temos a base pronta. Agora, nós vamos colocar o lenço. Então, eu vou pegar aí a cor do meu lenço e vou fazer um laço mágico para dar início ao lenço da Maria. Primeira laçada do meu laço mágico, eu conto como um ponto. Agora, eu vou colocar mais 5 pontos baixos aqui dentro do meu laço mágico, formando assim 6 pontos baixos dentro do laço mágico. Vou fechar o meu laço mágico aqui no meu primeiro ponto, vou introduzir a minha agulha aqui e vou fazer um ponto baixíssimo, fechando assim o meu laço mágico. Vou usar esta pecinha aqui, pode pegar um pedaço de lã de outra cor, para usar como marcador, ou quem tem um marcador, vai usar como marcador, porque nós vamos trabalhar em ponto baixo, então precisamos de um marcador. Aqui já conta como um ponto, nós vamos fazer outro ponto baixo nesse mesmo lugar. Então, é um aumento, nós temos um aumento aqui. Então, em cada correntinha de base, nós vamos fazer 2 pontos baixos, fazendo assim um aumento em cada correntinha de base, finalizando com 12 pontos essa nossa carreira. Finalizada a minha carreira de aumentos, eu introduzo a minha agulha aqui onde está o meu marcador e encerro a carreira com um ponto baixíssimo. Posicionei meu marcador para começar a minha terceira carreira, aonde eu vou fazer ponto sobre ponto, pontos baixos, formando assim 12 pontos, ponto sobre ponto.
Da mesma forma, coloco aqui a minha agulha onde tem o meu marcador e aqui eu fecho com um ponto baixíssimo. Posicionei meu marcador e aqui mesmo eu já faço o meu aumento. Então, aqui mesmo eu já coloco a minha agulha e aqui eu faço um aumento. Próximo ponto, um ponto normal, ponto sobre ponto. Próximo ponto, próximo, um aumento, que são 2 pontos na mesma correntinha de base, 2 pontos baixos. Então, nesta carreira, nós vamos fazer um ponto sobre ponto e o próximo 2 pontos que formam um aumento. Então, é um ponto, um aumento, um ponto, um aumento por toda esta carreira, terminando com um total de 18 pontos. Da mesma forma, coloquei minha agulha aqui onde estava o meu marcador e fecho com um ponto baixíssimo, faço uma correntinha, corto o meu fio e eu vou arrematar aqui porque eu vou mudar de cor. Troquei de cor, coloquei o branco e agora eu vou fazer uma carreira de ponto baixo em branco, ponto sobre ponto, uma carreira só. Então, aqui, como eu tenho 18 pontos, eu vou fazer 18 pontos em branco, somente uma carreira. Finalizei aqui a carreira branca, já arrematei o meu fio. Já coloquei na agulha lã da cor da roupa da minha Maria. Tenho aqui o meu nozinho, onde eu fiz o arremate, vou contar 6 pontos para trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sexto ponto, eu introduzo a agulha e aqui eu vou fazer 12 pontos baixos. Então, eu começo aqui com o meu primeiro ponto baixo e eu vou fazer, então, 12 pontos. 1, 2, 3, vai dar 6 aqui e mais 6 aqui. Então, eu vou fazer com a cor da roupa 12 pontos baixos aqui. 11. Agora, vou fazer o 12º, mas eu não vou fechar ele com esta cor, eu vou fechar com o marrom. Por que o marrom? Porque o marrom vai simbolizar como se fosse uma franja do cabelo da Maria. Então, eu fecho, puxo aqui o meu fio, né, da cor que estava, e agora eu já, a partir daqui, eu já faço com o marrom. Depois eu vou cortar o rosa ali e vou arrematar. Então, daqui pra frente, eu vou com o marrom até finalizar esta carreira, simbolizando aqui a franja da Maria. Vamos lá, então, até o final com o marrom. Volto para a cor de cima aqui do lenço. E aqui agora eu tenho 12 pontos da cor da roupa da Maria. Então, ponto a ponto aqui, eu vou fazer pontos baixos, só na parte colorida, no marrom não. Então, eu vou fazer ponto sobre ponto aqui, ponto baixo, por todos os pontos coloridos. Então, em todos os pontos coloridos aqui, eu vou fazer um ponto baixo até o final. Desde aqui do primeiro até o último ponto baixo nesta cor. No final, faço uma correntinha, viro o meu trabalho e volto os 12 pontos. Venho voltando agora os 12 pontos. Então, eu já tenho uma carreira, eu vou fazer mais 6 carreiras. Vou ficar com um total de 7 carreiras de ponto baixo, somente trabalhando em cima do bege. Fiz o lenço de cabeça da Maria, ficou desta forma. Fiz 4 carreiras bege e mais 3 marrom, para simbolizar o cabelo. Desta forma que vai ficar, arrematei todos os meus fios por dentro. Observo aqui onde é a parte de trás da minha Maria, deixo para trás. E aqui eu coloco o lenço dela, bem colocadinho aqui, posiciono. E com a minha lã, eu vou costurar alinhavando por toda a volta para prender o lenço
na cabeça. E assim eu tenho o lenço costurado na cabeça da Maria. Para fazer os olhos, eu coloco aqui a lã preta na agulha, vou introduzir aqui pela lateral do rosto e vou posicionar aqui aonde vai ser o olho. Deixo sumir ali a minha lã. E coloco aqui em cima o olhinho. Vou para a outra posição onde vai ser o olho. Dou uma apertadinha. Na outra posição, introduzo a agulha e tiro na outra lateral. Também dou uma apertadinha. Assim eu tenho os olhos da Maria. Aí é só cortar aqui e colocar pra dentro aqui a lã preta. E assim eu tenho os olhinhos. Para a lã vermelha, também introduzo aqui na lateral, coloco aqui na posição onde vai ser a boca, deixo sumir ali a minha lã, coloco aqui onde vai ser a boca e saio do outro lado. E assim eu tenho a boquinha da Maria. E assim a nossa Maria ficou pronta. Nossa Maria está pronta. Agora nós vamos começar o Jesus. Fiz um laço mágico e vou colocar aqui dentro mais 6 pontos baixos, né? Vou colocar mais 5 pontos baixos, num total de 6 pontos baixos, exatamente como foi feito nos outros dois. Fechei o meu laço, coloquei o marcador e também da mesma forma que já foi feito, nós vamos dobrar os pontos aqui. Vamos fazer 2 pontos baixos em cada correntinha de base, tendo um total aqui de 12. Finalizei minha carreira com 12 pontos, introduzo minha agulha aqui onde está o meu marcador, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha e finalizo e arremato o meu fio. Agora, nós vamos trocar de cor, vamos para o bege. Tenho 12 pontos, mudei aqui minha cor. Agora, eu vou pegar pelo fio de trás da correntinha de base e vou fazer aqui um ponto baixo. E eu vou seguindo aqui os meus 12 pontos, fazendo o ponto baixo, um ponto em cada ponto, fazendo toda a volta em ponto baixo. Terminei a carreira bege com 12 pontos, já prendi com ponto baixíssimo, coloquei meu marcador e vou fazer a mesma coisa. Outra carreira ponto a ponto em bege, 12 pontos. Terminei aqui com um ponto baixíssimo, tiro meu marcador e faço a mesma coisa, ponto sobre ponto na próxima carreira. Mais 12 pontos baixos na próxima carreira, ponto sobre ponto. Terminei a terceira carreira, agora eu vou fazer uma carreira de diminuição. Um ponto, uma diminuição, um ponto, uma diminuição, e assim a gente vai voltar para os nossos 6 pontos iniciais. Já tenho um ponto aqui na agulha, agora eu faço a diminuição. Entro num ponto, dou uma laçada por trás, entro no próximo ponto, dou uma laçada por trás e pego aqui tudo na frente com uma laçada. Então, os 2 pontos se transformaram em um. Próximo, um ponto. E o próximo, uma diminuição. Eu vou fazer assim até o final dessa carreira. Um ponto e uma diminuição. Terminei minha carreira de diminuição. E aqui eu vou já colocar o enchimento. Então, eu vou pegar o meu enchimento
e com a ajuda aqui da agulha eu vou já encher aqui a cabeça do Jesus. Coloquei o enchimento, já coloquei aqui o meu marcador e eu vou fazer como eu fiz lá no começo. 2 pontos em cada ponto de base. Eu vou voltar agora para os meus 12 pontos. Então, em cada correntinha de base, nós vamos fazer 2 pontos até o final desta carreira. Finalizei a carreira, fiz um ponto baixíssimo e já posicionei aqui o meu marcador. Agora, eu vou fazer 5 carreiras, ponto sobre ponto. 5 carreiras. Vamos lá, então? Fiz as 5 carreiras. Agora, eu vou fazer também da mesma forma, um ponto, já tem um ponto aqui, e uma diminuição. Então, eu vou fazendo por toda esta carreira, um ponto e uma diminuição, um ponto e uma diminuição até o final desta carreira. Finalizei a minha carreira de diminuições, faço uma correntinha, puxo, mas não corto o fio, porque a gente vai arrematar aqui. E aqui eu encho com o enchimento para a finalização com esse resto de lã. Passei a agulha de tapeçaria no fio, agora eu vou ponto a ponto e vou puxando, porque eu vou fechar este buraco que ficou aqui embaixo. Então, eu vou passando em cada ponto que eu passo, eu puxo e assim vai se fechando. Vamos assim todo até o final. Fechado aqui, dou um pontinho, em cruz aqui, um pra cá e um pra lá, e eu fecho aqui esse fundo, coloco o meu fio aqui por dentro e saio em qualquer ponto. Corto aqui o meu fio e assim fica finalizado assim a primeira parte do corpinho do Jesus. Para a manta do Jesus, nós vamos fazer aqui 25 correntinhas. 25 correntinhas. 25 correntinhas feitas, pulo a primeira, na segunda, introduzo a minha agulha e já começo a voltar ponto a ponto em pontos baixos. Então, eu vou fazer agora para trás aqui, pegando cada correntinha de base, um ponto baixo até o final da carreira. Terminados os pontos baixos, eu viro e aqui eu já começo a fazer os pontos baixos novamente. Não vou fazer uma correntinha aqui, já vou direto para o próximo ponto e faço um ponto baixo, porque nós vamos começar a diminuir aqui a quantidade de correntinhas nas pontas, igual foi feito no lenço do rosto do José. Então, nós vamos seguindo aqui com o ponto baixo, nos encontramos lá do outro lado. Cheguei aqui ao final, este último ponto que eu deveria fazer, eu não faço. Viro aqui e já começo aqui no primeiro ponto aqui. E assim eu vou fazendo até afinar bem aqui a quantidade de pontos, nós nos encontramos mais à frente. Quando aqui embaixo ficar com 10 pontos ou 9 pontos, a gente finaliza, tá? Aqui eu vou colocar o meu Jesus. Primeiro eu vou vir com a parte de baixo e depois com a de cima. Então, aqui eu vou fazer uma trouxinha, tá? Aí, a gente vai dar arrumando aqui, vai dar um pontinho aqui e um pontinho nas laterais, para ele ficar aqui enroladinho na mantinha. Vim dando os pontos, dei um ponto aqui embaixo, por dentro, dei um pontinho aqui, vim aqui por baixo e fui dando os pontos, fechando a mantinha. Ele fica bem fechadinho aqui na mantinha. E o Jesus assim tá pronto, bem fechadinho aqui, todo na mantinha. Para a almofada, onde Jesus vai ficar deitado, eu fiz 16 correntinhas. E agora eu vou voltar, pulo primeiro, volto aqui com ponto baixo até o final desta carreira. Cheguei no final da carreira,
faço uma correntinha, viro o meu trabalho e aqui eu já começo os pontos baixos. Aqui nós vamos fazer ponto sobre ponto, então nós não vamos diminuir ponto algum, nem no começo e nem no final. Aqui no final, vamos pegar esta última laçada aqui, que este daqui sim é o último. Ele é difícil de pegar, mas ele é o nosso último ponto. Então, ele deve ser feito, senão vai faltar ponto ali para nós no final do trabalho, tá? Feito aqui, nós fazemos uma correntinha, vamos virar e começar aqui novamente os nossos pontos baixos. Então, é desta forma que nós vamos trabalhar aqui a parte da almofada, ponto sobre ponto, sem diminuir nada. Faço 15 carreiras, ponto sobre ponto. Eu preciso fazer 2 peças igual a essa. Terminei minhas 2 partes da almofada. Agora, eu vou fechar aqui, coloquei na minha agulha já a linha. Eu vou fechar ponto a ponto, os 2 juntos, 3 lados aqui da minha almofada. Um ponto de um lado, um ponto do outro. Nós vamos fazer aqui um ponto baixo e vamos seguir aqui pegando ponto a ponto, ponto baixo, por 3 lados. 3 partes fechadas aqui. Agora, eu vou encher aqui, não com muito enchimento, também não muito pouco. Uma quantidade média aqui, fechar aqui o meu, espalhar bem aqui por dentro da minha almofada. E vou terminar de fechar aqui com um ponto baixo. A almofadinha fechada, arrematei as minhas pontas e ela está pronta. A almofadinha pronta, coloco o Jesus bem no meio, posiciona. Pega a linha com a agulha, passa bem aqui por trás e a gente vai sair aqui em cima. Aqui, daqui de trás, aqui pra cima, nós vamos sair aqui bem nesse meinho aqui. Passei aqui no meio, vou no ponto do lado e saio lá atrás da almofada novamente. Sair aqui por trás, eu vou fazer novamente a mesma coisa. Vou entrar por aqui, sair aqui e passar bem em cima aqui. Por quê? Porque a gente vai dar uma apertadinha para ele ficar bem assim, acomodado na almofada. Eu apertei bem aqui atrás, o meu fio chegou até a sumir aqui, no meio do branco. Mas o que acontece, ó, ele entra na almofada, então é como se ele tivesse um peso na almofada, não fica em cima da almofada, para dar esse pezinho. Ele fica bem aconchegante, ele bem acomodado. E aqui eu corto o meu fio menor e o maior eu vou dar um nozinho aqui, bem discreto. E assim o meu Jesus tá acomodado na almofadinha. Franja do cabelo da Maria. Então, eu fecho, puxo aqui o meu fio, né? Da cor que estava. E agora, eu já, a partir daqui, eu já faço com o marrom. Depois, eu vou cortar o rosa ali e vou arrematar. Então, daqui pra frente, eu vou com o marrom até finalizar esta carreira. Simbolizando aqui a franja da Maria. Vamos lá, então, até o final com o marrom. Volto para a cor de cima aqui do lenço. E aqui agora eu tenho 12 pontos da cor da roupa da Maria. Então, ponto a ponto aqui, eu vou fazer pontos baixos. Só na parte colorida, no marrom não. Então, eu vou fazer ponto sobre ponto aqui, ponto baixo. Por todos os pontos coloridos. Então, em todos os pontos coloridos aqui, eu vou fazer um ponto baixo até o final. Desde aqui do primeiro até o último ponto baixo nesta cor. Final,
faço uma correntinha, viro o meu trabalho e volto os 12 pontos. Venho voltando agora os 12 pontos. Então, eu já tenho uma carreira, eu vou fazer mais 6 carreiras. Vou ficar com um total de 7 carreiras de ponto baixo, somente trabalhando em cima do bege. Fiz o lenço de cabeça da Maria, ficou desta forma. Fiz 4 carreiras bege e mais 3 marrom, para simbolizar o cabelo. Desta forma que vai ficar, rematei todos os meus fios por dentro. Observo aqui onde é a parte de trás da minha Maria, deixo para trás. E aqui eu coloco o lenço dela, bem colocadinho aqui, posiciono. E com a minha lã, eu vou costurar alinhavando por toda a volta para prender o lenço na cabeça. E assim eu tenho o lenço costurado na cabeça da Maria. Para fazer os olhos, eu coloco aqui a lã preta na agulha, vou introduzir aqui pela lateral do rosto e vou posicionar aqui aonde vai ser o olho. Deixo sumir ali a minha lã. E coloco aqui em cima o olhinho. Vou para a outra posição, onde vai ser o olho. Dou uma apertadinha. Na outra posição, introduzo a agulha e tiro na outra lateral. Também dou uma apertadinha. Assim eu tenho os olhos da Maria. Aí é só cortar aqui e colocar para dentro aqui a lã preta. E assim eu tenho os olhinhos. Para a lã vermelha, também introduzo aqui na lateral, coloco aqui na posição onde vai ser a boca, deixo sumir ali a minha lã, coloco aqui onde vai ser a boca e saio do outro lado. E assim eu tenho a boquinha da Maria. E assim a nossa Maria ficou pronta. Nossa Maria está pronta. Agora, nós vamos começar o Jesus. Fiz um laço mágico e vou colocar aqui dentro mais 6 pontos baixos, né? Vou colocar mais 5 pontos baixos, num total de 6 pontos baixos, exatamente como foi feito nos outros dois. Fechei o meu laço, coloquei o marcador e também da mesma forma que já foi feito, nós vamos dobrar os pontos aqui. Vamos fazer 2 pontos baixos em cada correntinha de base, tendo um total aqui de 12. Finalizei minha carreira com 12 pontos, introduzo minha agulha aqui onde está o meu marcador, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha e finalizo e arremato o meu fio. Agora, nós vamos trocar de cor, vamos para o bege. Tenho 12 pontos, mudei aqui minha cor. Agora, eu vou pegar pelo fio de trás da correntinha de base e vou fazer aqui um ponto baixo. E eu vou seguindo aqui os meus 12 pontos, fazendo o ponto baixo, um ponto em cada ponto, fazendo toda a volta em ponto baixo. Terminei a carreira bege com 12 pontos, já prendi com ponto baixíssimo, coloquei meu marcador e vou fazer a mesma coisa. Outra carreira ponto a ponto em bege, 12 pontos. Terminei aqui com um ponto baixíssimo,
tiro o meu marcador e faço a mesma coisa, ponto sobre ponto na próxima carreira, mais 12 pontos baixos na próxima carreira, ponto sobre ponto. Terminei a terceira carreira, agora eu vou fazer uma carreira de diminuição. Um ponto, uma diminuição, um ponto, uma diminuição, e assim a gente vai voltar para os nossos 6 pontos iniciais. Já tenho um ponto aqui na agulha, agora eu faço a diminuição. Entro num ponto, dou uma laçada por trás, entro no próximo ponto, dou uma laçada por trás e pego aqui tudo na frente com uma laçada. Então, os 2 pontos se transformaram em um. Próximo, um ponto. E o próximo, uma diminuição. Eu vou fazer assim até o final dessa carreira. Um ponto e uma diminuição. Terminei minha carreira de diminuição e aqui eu vou já colocar o enchimento. Então, eu vou pegar o meu enchimento e com a ajuda aqui da agulha, eu vou já encher aqui a cabeça do Jesus. Coloquei o enchimento, já coloquei aqui o meu marcador e eu vou fazer como eu fiz lá no começo. 2 pontos em cada ponto de base. Eu vou voltar agora para os meus 12 pontos. Então, em cada correntinha de base, nós vamos fazer 2 pontos até o final desta carreira. Finalizei a carreira, fiz um ponto baixíssimo e já posicionei aqui o meu marcador. Agora, eu vou fazer 5 carreiras, ponto sobre ponto. 5 carreiras. Vamos lá, então? Fiz as 5 carreiras. Agora, eu vou fazer também da mesma forma, um ponto, já tem um ponto aqui, e uma diminuição. Então, eu vou fazendo por toda esta carreira, um ponto e uma diminuição, um ponto e uma diminuição até o final desta carreira. Finalizei a minha carreira de diminuições, faço uma correntinha, puxo, mas não corto o fio, porque a gente vai arrematar aqui. E aqui eu encho com o enchimento para finalização com esse resto de lã. Passei a agulha de tapeçaria no fio, agora eu vou ponto a ponto e vou puxando, porque eu vou fechar este buraco que ficou aqui embaixo. Então, eu vou passando em cada ponto que eu passo, eu puxo e assim vai se fechando. Vamos assim até o final. Fechando aqui, dou um pontinho, em cruz aqui, um pra cá e um pra lá, e eu fecho aqui esse fundo, coloco o meu fio aqui por dentro e saio em qualquer ponto. Corto aqui o meu fio e assim fica finalizado assim a primeira parte do corpinho do Jesus. Para a manta do Jesus, nós vamos fazer aqui 25 correntinhas, 25 correntinhas. 25 correntinhas feitas, pulo a primeira, na segunda, introduzo a minha agulha e já começo a voltar ponto a ponto em pontos baixos. Então, eu vou fazer agora para trás aqui, pegando cada correntinha de base, um ponto baixo até o final da carreira. Terminados os pontos baixos, eu viro e aqui eu já começo a fazer os pontos baixos novamente. Não vou fazer uma correntinha aqui, já vou direto para o próximo ponto e faço um ponto baixo, porque nós vamos começar a diminuir aqui a quantidade de correntinhas nas pontas, igual foi feito no lenço do rosto do José. Então, nós vamos seguindo aqui com o ponto baixo, nos encontramos lá do outro lado. Cheguei aqui ao final, este último ponto que eu deveria fazer, eu não faço. Viro aqui e já começo aqui no primeiro ponto aqui. E assim eu vou fazendo até afinar bem aqui a quantidade de pontos, nós nos encontramos mais à frente. Quando aqui embaixo ficar com 10 pontos ou 9 pontos, a gente finaliza, tá?
Aqui eu vou colocar o meu Jesus. Primeiro eu vou vir com a parte de baixo e depois com a de cima. Então, aqui eu vou fazer uma trouxinha, tá? Aí, a gente vai dar arrumando aqui, vai dar um pontinho aqui e um pontinho nas laterais, para ele ficar aqui enroladinho na mantinha. Vim dando os pontos, dei um ponto aqui embaixo, por dentro, dei um pontinho aqui, vim aqui por baixo e fui dando os pontos, fechando a mantinha. Ele fica bem fechadinho aqui na mantinha. E o Jesus assim tá pronto, bem fechadinho aqui, todo na mantinha. Para a almofada, onde Jesus vai ficar deitado, eu fiz 16 correntinhas. E agora eu vou voltar, pulo primeiro, volto aqui com ponto baixo, puxei o meu fio da agulha, fiquei com o fio solto. Esta ponta, somente esta pontinha, nós vamos dobrar também em cima aqui, para segurar os pontos. Então, para não escapar, tá preso aqui e tá preso aqui deste lado. Coloquei a linha na agulha e aqui eu vou girar para esconder toda essa parte verde e depois eu vou dar um ponto aqui para fechar direitinho. Rodei, a linha veio e não aparece nada do meu fio, tá preso aqui. Agora, eu deste lado farei a mesma coisa para esconder aqui a minha parte verde. Fio todo alinhavado, agora eu faço aqui o formato do cajado. Tenho assim o meu cajado pronto. Pego aqui o meu José e eu costuro aqui do lado, dou um pontinho aqui do lado, aqui no ladinho, o cajado. E assim, o nosso José está pronto. Agora, nós vamos começar a Maria do nosso presépio. Vamos continuar aqui colocando lenço na cabeça, porque nós já temos a base pronta. Agora, nós vamos colocar o lenço. Então, eu vou pegar aí a cor do meu lenço e vou fazer um laço mágico para dar início ao lenço da Maria. Primeira laçada do meu laço mágico, eu conto como um ponto. Agora, eu vou colocar mais 5 pontos baixos aqui dentro do meu laço mágico, formando assim 6 pontos baixos dentro do laço mágico. Vou fechar o meu laço mágico aqui no meu primeiro ponto, vou introduzir a minha agulha aqui e vou fazer um ponto baixíssimo, fechando assim o meu laço mágico. Vou usar esta pecinha aqui, pode pegar um pedaço de lã de outra cor para usar como marcador, ou quem tem um marcador vai usar como marcador, porque nós vamos trabalhar em ponto baixo, então precisamos de um marcador. Aqui já conta como um ponto, nós vamos fazer outro ponto baixo nesse mesmo lugar, então é um aumento, nós temos um aumento aqui. Então, em cada correntinha de base, nós vamos fazer 2 pontos baixos, fazendo assim um aumento em cada correntinha de base, finalizando com 12 pontos essa nossa carreira. Finalizada a minha carreira de aumentos, eu introduzo a minha agulha aqui onde está o meu marcador e encerro a carreira com um ponto baixíssimo. Posicionei meu marcador para começar a minha terceira carreira, aonde eu vou fazer ponto sobre ponto, pontos baixos, formando assim 12 pontos, ponto sobre ponto. Da mesma forma, coloco aqui a minha agulha onde tem o meu marcador e aqui eu fecho com um ponto baixíssimo. Posicionei meu marcador e aqui mesmo eu já faço o meu aumento. Então, aqui mesmo eu já coloco a minha agulha e aqui eu faço um aumento. Próximo ponto, um ponto normal, ponto sobre ponto.
Próximo ponto, próximo, um aumento, que são 2 pontos na mesma correntinha de base, 2 pontos baixos. Então, nesta carreira, nós vamos fazer um ponto sobre ponto e o próximo 2 pontos que formam um aumento. Então, é um ponto, um aumento, um ponto, um aumento por toda esta carreira, terminando com um total de 18 pontos. Da mesma forma, coloquei minha agulha aqui onde estava o meu marcador e fecho com um ponto baixíssimo, faço uma correntinha, corto o meu fio e eu vou arrematar aqui porque eu vou mudar de cor. Troquei de cor, coloquei o branco e agora eu vou fazer uma carreira de ponto baixo em branco, ponto sobre ponto, uma carreira só. Então, aqui, como eu tenho 18 pontos, eu vou fazer 18 pontos em branco, somente uma carreira. Finalizei aqui a carreira branca, já arrematei o meu fio. Já coloquei na agulha lã da cor da roupa da minha Maria. Tenho aqui o meu nozinho, onde eu fiz o arremate, vou contar 6 pontos para trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 6º ponto, eu introduzo a agulha e aqui eu vou fazer 12 pontos baixos. Então, eu começo aqui com o meu primeiro ponto baixo e eu vou fazer, então, 12 pontos. 1, 2, 3, vai dar 6 aqui e mais 6 aqui. Então, eu vou fazer com a cor da roupa 12 pontos baixos aqui. 11. Agora, vou fazer o 12º, mas eu não vou fechar ele com esta cor, eu vou fechar com o marrom. Por que o marrom? Porque o marrom vai simbolizar como se fosse uma... Aí eu vou usar um marcador, eu uso esse fiozinho aqui laranja como meu marcador, vocês usem um marcador aí. E aqui eu vou começar a dobrar os meus pontos. Então, aqui mesmo, eu já faço outro ponto baixo. Dobrei aqui na minha carreira de base, tenho 2 pontos. Próxima correntinha de base, 2 pontos baixos. E assim eu vou até o final desta carreira, em cada correntinha de base, fazendo 2 pontos baixos. Em cada correntinha, 2 pontos baixos. E no final desta carreira, nós teremos 12 pontos baixos. Finalizada esta carreira, introduzimos a agulha aqui aonde nós temos o nosso marcador e fechamos com um ponto baixíssimo. Tiramos o marcador e vamos dar início à próxima carreira, fazendo ponto sobre ponto. Então, aqui eu já tenho um, próxima correntinha de base, eu já tenho um aqui, próxima correntinha de base, eu faço outro ponto, na próxima, outro ponto, e assim eu vou formar 12 pontos nesta terceira carreira. Finalizada a terceira carreira, coloco aqui a minha agulha e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos dar início à próxima carreira. Na próxima carreira, nós vamos fazer um aumento e um ponto, um aumento e um ponto. Então, aqui eu já faço o meu primeiro aumento, aqui mesmo, introduzo a minha agulha e faço o meu primeiro aumento. Próximo, ponto baixo. No próximo, um aumento. 2 pontos na mesma correntinha de base. Então, eu vou até o final desta carreira, fazendo um aumento, um ponto, um aumento, um ponto, completando assim 18 pontos. Finalizo aqui minha carreira, introduzindo minha agulha aqui, onde está o marcador, e fecho com um ponto baixíssimo. Próxima carreira, ponto sobre ponto, por toda ela. Ponto sobre ponto, lembrando que são 18 pontos nesta carreira. Fecho a minha carreira com um ponto baixíssimo, faço uma correntinha, vou cortar o meu fio e vou puxar aqui, vou arrematar, porque a última carreira eu vou fazer com preto. Esta parte eu fiz da mesma cor da roupa, e agora eu vou arrematar aqui a última carreira
de ponto sobre ponto, ponto baixo. Vou fazer em preto, que também está ali na cor da roupa do José. Então, ponto sobre ponto, a última carreira, 18 pontos, até o final. No final, a gente vai cortar e já vai arrematar. Touca pronta, vou ver aqui aonde é o fundo, vou colocar para trás e aqui eu vou costurar a touca no José. Já coloquei a minha lã na agulha e eu vou alinhavando aqui por dentro, fazendo a costura, prendendo a touca aqui na cabeça do José. Costurada a touca, coloquei aqui bem rente aonde começa o lenço e o José já está com a touquinha. Vamos colocar na agulha agora o preto para fazer os olhos. Para fazer o olho, eu entro pela lateral e saio aonde eu quero que fique o olho. Sumiu minha lã ali lateral, introduzo minha agulha aqui e saio aonde vai ser o outro olho. Dou uma apertadinha e saio do outro, introduzo aonde vai ser o outro. Também saio aqui pela lateral. Fiquei com os olhos do José posicionados aqui. Agora, eu corto aqui a minha linha e fica pra dentro. Então, aqui eu já tenho o José com a touca, com os olhos e com o lenço. Agora, nós vamos fazer o cajado. Para fazer o cajado, eu vou usar esse arame de artesanato. Vou cortar num tamanho aqui, que eu ainda vou dobrar, né? Porque é um cajado. Então, eu vou cortar assim, um pouquinho maior do que o José. Depois de cortado o arame, nós vamos começar a fazer pontos baixos neste arame. Vamos fazendo pontos baixos por todo o arame. Vamos fazer aqui uns 10, aí nós já vamos prender aqui a ponta. Fiz 4 pontos baixos aqui, e eu vou virar a pontinha do meu arame em cima, só a pontinha, em cima aqui do meu ponto baixo. Então, o começo do ponto ficou preso. Vou apertar aqui, então, o começo dos pontos já estão presos. Depois, a gente finaliza ali, para não aparecer aquela ponta verde. E aqui eu vou continuar agora, não vai soltar, continuar até o final aqui, fazendo meus pontos baixos. Cheguei aqui no final, vou fazer um ponto baixo, vou cortar um pedaço mais ou menos grande aqui da A base do meu José está pronta. Agora, eu vou fazer o lenço que vem aqui no rosto. Para o lenço do rosto, eu vou fazer 12 correntinhas. 1, 2, 12 correntinhas. 12 correntinhas, mais uma, 13. Pulo essa 13ª, venho aqui para a 12ª, introduzo a minha agulha e vou fazendo ponto a ponto, pontos baixos. Então, eu vou introduzindo em cada laçada e vou fazendo 12 pontos baixos até o final das correntinhas. Tenho aqui as 12 correntinhas, fiz os pontos baixos. Agora, eu vou virar o meu trabalho, não faço correntinha aqui.
viro o meu trabalho. Esta primeira aqui eu desconsidero. Primeira, eu pego a próxima laçada aqui, essa daqui primeira não, a próxima, e eu começo a partir dela o ponto baixo, e agora eu vou fazer 10 pontos baixos. Eu venho seguindo aqui, vou fazer 10 pontos baixos. Terminei aqui meu 10º ponto baixo, viro o meu trabalho, ignoro aqui a primeira, vou para a segunda. Na segunda, eu começo os meus pontos baixos, e agora eu vou fazer 8 pontos baixos. Agora, são 8 pontos baixos que eu tenho que fazer aqui. Terminei meus 8 pontos baixos, viro o meu trabalho, ignoro aqui a primeira, vou para a segunda, e agora eu vou fazer 6 pontos baixos nesta carreira. 6 pontos baixos nesta próxima carreira. Terminei minha carreira de 6 pontos baixos, faço uma correntinha, corto o meu fio e aqui eu finalizo. Arrematei os meus fios no avesso, este é o lado direito. Introduzi a minha agulha aqui no primeiro ponto, eu tenho aqui 12 pontos, mais 4 carreiras, 6 pontos e 4 carreiras. Então, eu vou fazer ponto baixo aqui 12, viro a minha agulha, desço aqui 4 pontos, 6 pontos baixos e 4 pontos baixos, para fazer um arremate, um acabamento por toda a volta aqui do meu lenço, do meu Rei Mago. Então, eu vou pegando ponto a ponto aqui e vou fazendo um ponto baixo. Chegando aqui, eu viro, faço 4. Chegando aqui, eu viro, faço 6. Chegando aqui, eu viro, faço 4. E arremato aqui no final. Fiz toda a volta com ponto baixo. Aqui no meu primeiro, eu finalizo com um ponto baixíssimo, uma correntinha, e corto um pedaço aqui, cortei aqui, e assim eu finalizo. Aqui é o fundo, as costas do meu José, onde tem aqui o encontro das linhas. Eu viro ele de frente, vou posicionar o lenço aqui na frente do rosto dele, coloquei aqui minha linha na agulha, e eu vou de fora a fora aqui, para costurar aqui, prender aqui o meu lenço. Prendo aqui numa lateral e na outra aqui também. Para deixar o meu lenço preso aqui no rosto do meu José. Volto aqui a minha lã e vou prendendo de lá pra cá. E assim o meu lenço do rosto está preso. Faço um laço mágico, já conto essa laçada como um ponto. E aqui dentro eu vou colocar mais 5 pontos baixos, completando assim um total de 6 pontos baixos dentro do meu laço mágico. 6 pontos baixos dentro do laço mágico. Fiz os 6 pontos. No primeiro, eu prendo aqui com um ponto baixíssimo e fecho assim o meu laço mágico. Agora,